Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Público dedicado aos temas africanos. Desta vez, eu e o professor Elísio Macamo vamos finalmente receber como entrevistado alguém que há muito desejávamos ter aqui, mas questões de agenda o haviam impedido até agora. Carlos Lopes, antigo assessor político do secretário-geral das Nações Unidas, naquela altura Kofi Annan, antigo secretário executivo da Comissão Económica para a África da ONU, alto representante da União Africana para as relações com a União Europeia, professor na Nelson Mandela School of Governance da Universidade da Cidade do Cabo. Carlos Lopes tem um novo e interessante livro que em Portugal foi editado pela Tinta da China. Chama-se A Armadilha do Autoengano, uma visão crítica das relações entre a África e a Europa. E é sobre esse livro que vamos conversar na segunda parte deste podcast. Mas antes, como habitualmente, dois temas para discussão com o professor Elísio Macamo. A Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Bissau e a aula do presidente de Moçambique, Daniel Chapo, em que engloba as manifestações pós-eleitorais em Moçambique como parte de uma conspiração internacional da extrema-direita para afastar os partidos históricos do poder. Sendo um sinal de algo a que já nos habituámos, em países de partido único que ainda se mantém no poder, o discurso da conspiração internacional, não deixa de ser certo que há uma espécie de internacional da extrema-direita que recorre às mesmas táticas para acossar os partidos tradicionais e procurar derrubar por dentro as instituições democráticas. Feita a introdução, vamos à conversa. Ou, parafraseando Odorico Paraguaçu, da telenovela O Brasileiro Bem Amado, deixemos os entretantos e passemos aos finalmente. Por mais que o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, e o ministro guineense dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, tivessem minimizado a falta de comparência dos chefes de Estado de Angola, Brasil e Portugal na cimeira da CPLP de sexta-feira em Bissau, o facto é notório de que a 15ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi deliberadamente esvaziada pelos três principais Estados-membros da comunidade. Marcelo Rebelo de Sousa manteve a indefinição durante toda a semana, com os seus assessores a dizerem que em princípio não iria, mas mantendo a porta aberta, que só se fechou definitivamente na quinta-feira, com um comunicado da Presidência e uma notícia no Semanário Expresso, cuja fonte terá sido o próprio Presidente português, a dar como justificação o facto de não querer estar presente por não ter garantias de que a Guiné Equatorial não será aceito como próximo país a assumir a presidência rotativa depois da Guiné-Bissau. Marcelo Rebelo de Sousa muito fez para a credibilização internacional de um presidente guineense cujo comportamento, desde que assumiu o cargo, é tudo menos democrático. Visitou oficialmente 2 vezes o país e recebeu o Omar Sissoko Embalo com pompa e circunstância, distinguindo-o com a mais alta condecoração oficial portuguesa, o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique, colocando-o assim no mesmo patamar de figuras ilustres como o Imperador Akihito do Japão, Nelson Mandela, Lech Walesa ou François Mitterrand. Portugal acabou por ser representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tal como Angola, que enviou o seu Ministro das Relações Exteriores, Tete António. O Brasil nem isso, optando por enviar o Secretário de África e Oriente Médio, o Embaixador Carlos Duarte, num claro sinal de subalternização política desta cimeira e do Presidente que irá assumir a presidência rotativa da CPLP. Professor, 2 perguntas para já. Em primeiro, parece-lhe credível a desculpa de Marcelo Rebelo de Sousa para não estar presente? E em segundo, podemos dizer que Sissoko Embalo esticou tanta corda antidemocrática que não havia mais como disfarçar? Bom, sobre a primeira pergunta, sim, eu também tenho um pouco essa impressão, mas vejo também uma certa dose de cinismo da parte do presidente português, porque depois de tudo o que ele fez por Embalo, não é? Ele devia ser muito mais claro em relação às razões que o impedem de estar lá presente, não é? E também eh, eh, pronto, não é? Quer dizer, é um pouco difícil falar sobre isto aqui, por causa de toda. ahm, ahm, por causa de todo o risco de parecer neocolonial, continuar com a mente colonizada, não sei quantos. Mas eu acho que a experiência bem-sucedida de democracia que Portugal tem dá um certo direito a Portugal de procurar manter a integridade moral desta organização.
porque o que faz esta organização é o compromisso que ela tem com certos princípios. E esses princípios são essencialmente democráticos, não é? Então, quando esses princípios são violados pelos seus próprios membros, não vejo como é que a integridade moral da organização vai ser preservada sem que haja um posicionamento claro por parte de quem deve se posicionar claramente. Mas eu reconheço que essa é uma posição diplomaticamente arriscada que Portugal iria assumir, porque naturalmente haveria sempre a crítica de que, pronto, o passado colonial não dá a Portugal nenhum direito nesse sentido. E o mesmo argumento poderia ser aplicado ao Brasil, se o Brasil, por exemplo, quisesse ocupar esse espaço, né? Viriam memórias logo, não só do comércio de escravos, mas também mais recentemente daquilo que a democracia brasileira foi durante o mandato de Jair Bolsonaro, né? Mas eu acho que o presidente Lula tem suficiente integridade, sabe, o respeito que ele sempre demonstrou pela democracia, dá-lhe um certo direito também de se pronunciar claramente sobre estas coisas. Eu compreendo muito mais a sua ausência do que a ausência do presidente português, porque eles neste momento estão com esse problema terrível com os Estados Unidos, do Trump, por causa das tarifas e por aí fora. Portanto, percebo muito bem que ele não esteja lá, não percebo porque é que o ministro dos Negócios Estrangeiros não está lá, não é? Mas pelo menos isso eu percebo, que o Brasil, o presidente Lula tem razões muito fortes para não estar lá. Mas realmente a ausência de Portugal descredibiliza realmente a própria organização. Acha que há alguma possibilidade disto chamar à razão do presidente da Guiné-Bissau e que ele ou não será por aí, não será por esta pressão disfarçada da CPLP que irá fazer com que o Embaló mude de forma de agir? E a dificuldade está justamente aí, António, porque quem poderia chamar a atenção ao presidente guineense também tem o rabo preso. Né? Por exemplo, Moçambique não está neste momento em condições de chamar a atenção a ninguém por causa de tudo o que aconteceu pronto, nas nossas eleições e mesmo durante toda esta governação da Frelimo. Angola também não está em condições de assumir esse papel e, infelizmente, os únicos países que mais ou menos estariam em condições de fazer isso são Cabo Verde e São Tomé, mas simplesmente pelo tamanho não há nenhuma possibilidade de que eles sejam ouvidos. Então, aqui, de facto, é onde Portugal e Brasil teriam um papel muito importante a desempenhar, não é? E eles praticamente esquivaram-se disso aí, mas o que é bom nisso aqui é que abre espaço para um maior envolvimento da sociedade civil. Eu acho que este problema da Guiné, o problema da falta de respeito pelas instituições nos nossos países, só vai realmente ser abordado por uma sociedade civil cada vez mais forte, porque ela vai ter a autoridade, por exemplo, de falar sem um medo de ser acusada de colonialismo e por aí fora, que é o grande calcanhar de Aquiles para Portugal e para o Brasil. Bem, passemos então ao segundo tema deste episódio. O presidente moçambicano Daniel Chapo foi dar uma aula no Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza, e alertou para uma conspiração internacional de extrema-direita que procura, através da rua e das redes sociais, recorrendo a manifestações violentas, derrubar os poderes democraticamente eleitos, fazendo-os cair com a força das ruas. Angola, Quénia, Zimbábue, África do Sul, Venezuela, Estados Unidos, Moçambique, todos eles, segundo Chapo, enfrentaram violência pós-eleitoral, protestos generalizados contra os resultados alegadamente fraudulentos das eleições. São manifestações que nada têm de esporádicas, antes, e passo a citar, foram preparadas muito antes dos resultados eleitorais pela extrema-direita.
Este discurso coincidiu com a viagem à Europa do candidato presidencial Venâncio Mondlane, que esteve por trás dos protestos pós-eleitorais em Moçambique e que se encontrou precisamente com o líder do partido Chega em Portugal, André Ventura. Professor, o que é que pensa disto? É a velha desculpa da conspiração internacional ou desta vez tem razão de ser? Não, não tem nenhuma razão de ser. Eu acho realmente estranho que o presidente Chapo insista nisso aí. Ele, na verdade, há 2 semanas, uma semana e meia, ele disse isso aí na Conferência Nacional da Organização da Juventude Moçambicana, que é a ala juvenil da Frelimo. Foi a primeira vez que eu ouvia dizer isso aí. E ele foi repetir tanto nesta aula que inaugural que ele deu. E sabe, o problema é o seguinte: primeiro, num primeiro momento, há problemas factuais, não é, na descrição que ele faz. Por exemplo, não é verdade que na Namíbia houve violência. Houve de facto protestos, mas não houve violência na Namíbia. Não houve violência na África do Sul. Antes, pelo contrário, o governo sul-africano do ANC analisou o problema, viu que de facto o problema estava dentro do próprio governo e abriu-se a um governo de coligação lá. Portanto, com isso eu não quero dizer que devia haver um governo de coligação em Moçambique, isso não está em questão, porque eu, como costumo dizer e costumo apanhar muito por dizer isso aí, eu, eu acho que a Frelimo, apesar de tudo, a Frelimo e o seu candidato ganharam as eleições. Né? Portanto, não há nenhuma razão, digamos assim, eleitoral formal para haver um governo de coligação, um governo de unidade nacional em Moçambique. Mas é lamentável que o presidente de Moçambique insista neste discurso por essas razões factuais que eu acabo de dar, mas também por uma outra razão. Aliás, por duas outras razões. A primeira razão é que ele esquiva-se a olhar para os problemas estruturais, problemas políticos que o país tem. Não é que o processo eleitoral em Moçambique seja limpo. Não é. Olha, só para dar um exemplo, as condições que ele teve para fazer a campanha, sabe, ele tinha meios de transporte aéreo. Nenhum dos outros candidatos tinha isso aí. Então, a gente sempre pode dizer assim, não, é o que a Frelimo tem, cada partido usa os seus recursos. Sim e não. Sabe, o fato de o partido Frelimo estar no poder, tanto controlar os recursos do Estado, dá-lhe uma certa vantagem. Não é? Então, não olhar para isso aí e estar apenas preocupado com conspirações, parece-me. eh, não sei como classificar isso aqui, mas prudência política não é. E isso deixa-me preocupado em relação à astúcia política do nosso presidente, se ele de facto está à altura dos desafios que ele assumiu. Eu tenho muitas dúvidas quando ouço esse tipo de discurso. E a segunda coisa é que ele infantiliza as pessoas, porque há pessoas que aderiram às manifestações, há pessoas que votaram por Venâncio Mondlane e votaram pelos outros partidos por convicção própria e não porque queiram desestabilizar o país. Não, é preciso, aquele que ganhou as eleições, ele tem que ter a capacidade de ir ao encontro dessas pessoas, conversar com essas pessoas, ouvir porque é que essas pessoas deram o seu voto aos outros candidatos e não a ele, ou porque é que as pessoas se manifestam. Né? Portanto, isto faz parte da prudência política e é engraçado que nessa aula ele definiu a governação como a capacidade de prever, né? Então, não sei de que maneira é que este discurso manifesta realmente essa definição que ele tem de governação. Portanto, ele diz que a capacidade de governar portanto, de prever é antecipar-se às coisas. Como é que você vai se antecipar às coisas? Se você está preso a um discurso que não tem nada a ver com o que está acontecendo no país neste momento. Então, essas palavras, de facto, decepcionaram bastante.
E, sobretudo, porque é um presidente que nasceu depois da independência. Este é um discurso que vem de 75. Portanto, não é um discurso que devia sair da boca de alguém que pertence a essa geração. Professor, eu devia parar por aqui, mas eu não resisto a fazer mais uma pergunta. Para Venâncio Mondlane, este encontro com André Ventura e com o Partido Chega em Portugal só demonstra aquilo que toda a gente sabia em termos daquilo que é a Venâncio Mondlane em termos políticos e em termos esse lado populista muito relacionado com um discurso de extrema-direita. Sim, é o que eu tenho dito, António. O Venâncio político, para mim, desculpa, o Venâncio Mondlane, para mim, não tem nenhum projeto político. Ele está na onda de uma grande insatisfação e, nesse aspecto, ele está a fazer um bom trabalho, né? De aproveitar a insatisfação das pessoas para se promover e pronto, para ver se ele tira algum benefício político para ele. Mas ele não tem um projeto. E sabe qual foi o momento em que eu notei que ele, de facto, não tinha nenhum projeto? Não foi só quando ele incitou as manifestações, que eu acho que foi um ato de muita irresponsabilidade, né? Não foi nisso aí. Foi quando ele não se dignou falar aos seus apoiantes, dizer, olha, há limites para as formas de manifestação, há certas coisas que nós não podemos fazer. Porque o que é que isso teria revelado? Teria revelado que ele, de facto, tem uma ideia muito mais profunda do que é fazer política, né? E que essa ideia é diferente da ideia da Frelimo. Em que é que isso teria consistido? É mostrar que nenhum fim justifica os meios, não é? Portanto, que protestar é uma coisa, mas fazer mal aos outros, portanto, a quem não protesta, é outra coisa completamente diferente. E o que Moçambique precisa, porque nós temos que reconhecer que o nosso sistema político não está bem. E o que nós precisamos é, de facto, de reformar esse sistema político. Mas para fazermos a reforma desse sistema político, temos que ter uma ideia normativa muito melhor do que aquela que a Frelimo neste momento tem. E essa ideia tem que assentar na proteção do exercício da cidadania e no respeito pelos direitos dos outros. Ao não mostrar isso aí, ele de facto revelou que não tem nenhum projeto político. E por isso não me espanta que ele se encontre com qualquer pessoa, né? Sabe? Porque, pronto, sem projeto político não é possível você saber escolher as suas amizades ou você saber escolher com quem é que você quer ser visto em público. Porque ele podia ter tido um encontro, não sei, porta fechada, mas publicar as fotos e depois mostrar comunhão e não sei quanto, vai para além daquilo que se espera de alguém que quer fazer diferente para Moçambique. E já vai longo o tempo. Vamos encerrar por aqui esta primeira parte. Vamos passar à segunda parte com a entrevista com o professor Carlos Lopes. Professor Carlos Lopes, é com enorme prazer e satisfação que lhe damos as boas-vindas a este podcast. Finalmente, depois de várias tentativas, podemos tê-lo aqui connosco. O seu livro, A Armadilha do Autoengano, é fruto do trabalho que tem vindo a desenvolver nos últimos anos como alto representante da União Africana para a relação com a União Europeia, mas é também feito de uma experiência mais longa de relações diplomáticas entre a Europa e a África. E começava por uma pergunta óbvia, mas que abre com certeza uma janela para o seu livro e que os nossos ouvintes poderão aproveitar para espreitar e querer saber mais, que é: que armadilha de auto-engano é esta? É a armadilha de se pensar que do lado europeu, com altruísmo e com uma certa noção que transformou a caridade em algo de mais sofisticado, que é a ajuda ao desenvolvimento, se pode de facto mudar a relação. E o autoengano por parte dos africanos de pensarem que a ajuda ao desenvolvimento é a solução para os seus problemas económicos. E ambos caem, digamos, numa narrativa que é uma narrativa de dependência,
estrutural e não de transformação. E, portanto, para conseguirmos essa transformação é necessário mudar as mentalidades e ir à raiz da construção dessas narrativas, e eu tento fazer isso no livro. Sim, sim, sim. Não, porque trata-se de um livro excelente, né? Eu li a versão original em inglês e até tive a oportunidade de discutir o livro com os meus estudantes na Universidade de Basileia. E o que chamou a atenção dos estudantes foi justamente este conceito de auto-engano utilizado por um africano para descrever a condição atual africana. E eu queria pedir ao Carlos para talvez dizer um pouco mais sobre as manifestações deste auto-engano e por que é que ele de facto nos trava. Eu acho que se formos ao nó da questão, chegamos à conclusão de que há um tratamento da África com uma certa noção de inferioridade que, digamos, vem da sua própria condição colonial a um determinado momento, e nós tivemos grandes líderes intelectuais como Frantz Fanon, como Amílcar Cabral e outros que se debruçaram sobre esta questão da identidade africana estar muito submissa e, portanto, não valorizar os seus próprios valores, contextos, e por isso eles chamavam a atenção de formas diferentes. No caso de Amílcar Cabral, a construção da cultura como fator determinante para a libertação nacional. No caso de Frantz Fanon, que era um indivíduo que vinha da psicanálise, portanto, tentar entender como é que a mentalidade é organizada de tal forma para aceitar a sua condição de submisso e de dependente. E, portanto, nós tivemos já manifestações naquela altura, nos anos 50, não é? Nos anos 60, de que era necessário algo de muito mais profundo e que as proclamações ideológicas, como fizeram muitos, os líderes da ideologia pan-africana, que eram quase todos da diáspora no princípio, depois o próprio Kwame Nkrumah e outros, eles adotaram uma atitude que era um pouco mais ideológica, mas na superficialidade. E é interessante que Amílcar Cabral falava sempre de ausência de ideologia entre as elites africanas e, portanto, é interessante esta determinação por parte de Amílcar Cabral de que a ideologia é quando nós temos uma vontade própria, que é expressa evidentemente com determinados parâmetros, mas que essa vontade própria faltava aos africanos e que era preciso construí-la. E, portanto, é daí que vem, digamos, o início desta discussão, que depois é retomada por vários intelectuais africanos. Eu cito em particular um que eu gosto muito, que é o Peter Eke, cientista político nigeriano, que nos cria aquela teoria dos dois espaços, o espaço cívico e o espaço primordial, que é uma forma de dizer que há uma parte dos africanos que é tratada com leis, com determinadas obrigações e também com determinados direitos, e outra que é tratada como sujeito e que, enfim, que não tem direito, digamos, ao capítulo. E essa divisão acaba por prevalecer depois da independência. E ela prevalece não é por acaso. Ela prevalece primeiro porque a relação assimétrica económica continua. Portanto, continuamos a ser exportadores de matérias-primas sem transformação e sem valor acrescentado e, portanto, isso era a condição colonial e continua a ser a característica principal das economias africanas. E segundo, porque do ponto de vista, digamos, da construção da tal ideologia africana, nós não fomos longe demais. Adotamos narrativas que não são nossas, que vieram através, digamos, da indústria do desenvolvimento, que foi também ela mesma sujeita a várias evoluções. Começamos com as necessidades fundamentais, basic needs em inglês, depois passamos por várias ondas, ajustamento estrutural, talvez aquela que mais marcou as mentes por causa da forma como tratava a África de uma forma subordinada, e finalmente agora podemos dizer desenvolvimento sustentável é um pouco uma reinterpretação do mesmo, que é através do clima, através de determinadas condicionantes
que estão reguladas fora do continente impor a mesma relação de dependência. E eu vi isso muito nas negociações, porque nós vamos negociar desenvolvimento sustentável e, no fundo, acaba-se por reconhecer exatamente a condição colonial. Há uma ideia aí que ou seja, essa ideia de que os europeus, por exemplo, em relação à África, houve uma evolução na relação, mas diz-se vamos ouvir os africanos para desenvolver uma política de relacionamento, mas na verdade esse ouvir parte sempre da Europa, ou seja, são os europeus sempre que acabam a estabelecer qual é a forma como os dois continentes e os países dos dois continentes se devem relacionar. Ou seja, há sempre um ponto de partida paternalista na forma como a Europa lida com a África, ainda hoje. Exatamente. Temos no livro um anexo com as 41 iniciativas que a Europa teve nos últimos 20 anos. Portanto, há montes de iniciativas. Neste momento estamos a discutir um novo conceito que foi aprovado pela União Europeia esta semana, que é o conceito do Global Europe, a Europa Global, que substitui o Global Gateway, que foi aprovado apenas há 2 anos e não foi implementado. Nós temos sempre montes de iniciativas africanas, mas que são, de facto, iniciativas europeias para a África. E os africanos são supostos irem para estas negociações para, dar o seu apoio a algo que não construíram. E foi interessante porque, durante a minha experiência como alto representante, uma das primeiras coisas que eu tentei fazer foi impedir que os africanos aprovassem uma estratégia, na altura, a estratégia para a África da Europa, dizendo, digamos de uma forma absolutamente descontraída, que essa estratégia da Europa para a África tinha toda a razão de ser, mas que nós não tínhamos nada que aprovar, nós teríamos era que fazer a nossa estratégia africana para a Europa. E portanto, isto foi recusado como, digamos, uma ideia revolucionária. Eu fiz o documento, de qualquer das formas, com muitos colaboradores e a participação da Comissão da União Africana, mas esse documento, que passou a ser, digamos, uma espécie de referente para as discussões por parte dos africanos, nunca foi aprovado oficialmente, porque era difícil de fazer passar a pílula de uma forma, digamos, formal. E é por isso que eu incluí esse documento como um dos anexos do livro, para mostrar que ele existe, não é uma ficção, mas que na realidade foi muito difícil de o fazer aprovar formalmente. Mas, Carlos, dá para dizer que o problema em África é, acima de tudo, político, não econômico, num primeiro momento, mas político. Sobretudo quando eu penso no autor que tu citaste, o Peter Eke, de facto o que ele enfatiza naquele texto é justamente, digamos assim, esse espaço político, o reconhecimento da cidadania por parte dos sistemas políticos africanos. Então, eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre isso aqui. O problema é político. Eu iria mais longe, eu diria que o problema é psicológico, não é? Por isso é que eu fiz uso da metáfora do autoengano, que eu emprestei à psicologia, porque como economista não conseguia encontrar nas várias teorias económicas, e analiso algumas das mais importantes no livro, como, por exemplo, a teoria das vantagens comparativas, a teoria do comércio livre, e mesmo as ideias malthusianas sobre a demografia, etc., vou analisando e chego à conclusão de que essas teorias não conseguem, de uma forma racional, não é, chegar ao ponto de explicar, digamos, esta dificuldade dos africanos em exercer a sua própria agência, a sua própria vontade, não é? Vontade própria. E, portanto, chega à conclusão de que este é um problema psicológico. E quando é um problema psicológico, evidentemente tem uma dimensão política enorme, não é? Porque significa que, digamos, temos políticos que não são capazes de pensar, e vou utilizar um chavão de Amílcar Cabral, que eu gosto também bastante, pelas suas próprias cabeças, não é? Pensar pelas suas próprias cabeças. Portanto, ele falava de uma forma interessante, porque ao mesmo tempo que podia ir para uma tribuna com intelectuais de alto gabarito, também conseguia falar nos seminários de quadros da luta de libertação, etc., com linguagem metafórica muito terra a terra. E, portanto, acaba por ter uma série de slogans que são fantásticos hoje em dia para poder situar o debate. Uma delas é
precisamos reafricanizar os espíritos. Ok. É outra frase dele. Sim. Eu estava a pensar naquele encontro que 5 presidentes africanos tiveram recentemente na Casa Branca. E quando eu vi aquela notícia, pensei logo no conteúdo deste livro aqui, sobretudo no último capítulo, quando se fala desta soberania estratégica, não é? Eu notei exatamente a ausência dessa soberania estratégica, porque, não sei, acho que teria feito mais sentido que aquilo tivesse sido coordenado pela União Europeia, não sei. Não, na realidade, digamos, a foto final, não é? Onde o presidente Trump está sentado com o boné do Make America Great Again e os outros subservientemente de pé e alinhados e com a cara fechada, diz tudo, não é? Quer dizer, de facto é uma foto que fica para a história, não é? E eu acho que... Aliás, podia ser uma foto do final do século XIX, daquelas Exatamente. coisas com o velho master da fazenda e os seus serviçais atrás, não é? Exatamente. É uma foto que fica para a história. Mas na realidade o que ela representa, aquele momento representa, é algo que eu descrevo no livro muitas vezes, que é a técnica negocial utilizada pela União Europeia de dividir para reinar, mas de uma forma sofisticada. Ou seja, vai-se escolher os interlocutores dentro da África que vão fazer eco das nossas ideias e vamos-lhes dar protagonismo e visibilidade. E vamos tentar eliminar do espaço público, não os convidando, não deixando que participem no almoço. Todos aqueles que têm ideias inconvenientes. E foi exatamente isso que o Trump fez. Portanto, ele podia ter convidado interlocutores africanos válidos, que fossem, digamos, objeto de filtragem e veto por parte das instituições africanas, mas não era isso que ele estava interessado. Ele estava interessado era num simbolismo de subservientes, não é? E, portanto, infelizmente, esses presidentes prestaram-se ao jogo. Eu estou particularmente chocado com a aceitação por parte do presidente do Senegal de fazer parte daquele grupo, não é? Porque era visto como, digamos, a nova liderança, a juventude, a diferença. E, portanto, mostra que estas narrativas são tão poderosas que mesmo aqueles que se proclamam como alternativas do poder político em termos, digamos, da forma como falam com os jovens e mobilizam a opinião pública africana, acabam por cair na ratoeira facilmente e prestar-se a esse jogo. Não, eu até achei estranho. O que eu achei mais estranho ainda foi o fato dele não ter usado um traje africano. Normalmente ele faz questão de usar traje africano quando sai em visita. Não sei se ele pensou no que aconteceu com o Zelensky, não sei, mas achei isso. Acho que deve ter pensado nisso. Mas quer dizer, Sim. teria sido tão... Quer dizer, eu vivi suficiente o mundo diplomático para poder dizer que há N formas de poder sair-se de uma situação constrangedora e, digamos, uma delas é, por exemplo, dizer que eu tive uma infecção no estômago e, portanto, não posso participar da cerimónia, ou pode-se dizer que, infelizmente, por razões alheias à minha vontade, torci o tornozelo e, portanto, não vou poder ir. Enfim, há N formas de poder sair-se dessa situação, inclusive é pura e simplesmente dizer que, por razões de ordem interna, acabo de receber indicações de que devo regressar antes do fim do dia, etc. Mas não foi isso que se fez, também porque, quer dizer, há uma incapacidade perante o império, não é? Quer dizer, ali há uma intimidação. E essa intimidação acaba por ser até celebrada nos países como uma vitória. Portanto, esses presidentes foram, depois deste ritual,
convencidos de que podiam mobilizar a sua opinião pública a seu favor, porque foram os escolhidos pelo Império, que é exatamente o que faria, digamos, a União Europeia em várias circunstâncias. Eu lembro-me, por exemplo, numa ocasião, estávamos na União Africana, no hall da União Africana, a discutir a resolução que me iria dar poderes para poder, digamos, identificar as 4 áreas de concentração das negociações africanas, e havia uma delegação que, quer dizer, fazia um barulho e que estava contra o consenso e que, digamos, não arredava pé. Naquela altura, o presidente da União Africana era o Paul Kagame, e, portanto, era uma pessoa que tem, digamos, uma certa autoridade, não é? Militar, se quisermos. Portanto, eu aproximei-me dele e disse-lhe: olha, eu queria-lhe aqui dizer em segredo, não é, de que a razão desse burburinho e dessa pessoa que está aqui a representar o país X fazer tanta polémica à volta da questão é porque lhes foi oferecido durante o intervalo para serem os hóspedes da próxima cimeira União Africana-União Europeia. E, portanto, era isso. Portanto, são essas, infelizmente, as manobras que se fazem para poder criar dissenso. Carlos Lopes, ou seja, é por isso, ou seja, a Europa sempre foi boa a dividir para reinar, mas há muitos governantes africanos que também preferem a divisão à unidade. Não é? Daí o auto-engano ser dos dois lados. Diz no livro, e passo a citar, a heterogeneidade da União Africana implicava uma vulnerabilidade ao longo do processo, estabelecendo um contexto em termos de interesses concorrenciais que os experimentados atores europeus poderiam habilmente explorar. É um trabalho frustrante tentar manter um discurso de unidade quando isto tudo se está a passar à sua volta. Foi um desafio, mas não era um desafio completamente novo, porque eu tinha estado em funções anteriores que me obrigavam ao mesmo tipo de exercício, né, de tentar a unidade africana. E é interessante, por exemplo, às vezes nós supunhamos uma negociação importante sobre modificar a pauta ambiental do continente. E em vez de discutirmos isso, estamos, digamos, completamente paralisados nos corredores a tentar convencer os argelinos e os marroquinos a não rebentarem com a reunião por causa da questão do Saara. E portanto, mas a discussão não era sobre o Saara, a discussão era sobre meio ambiental. Mas quer dizer, tivemos situações intra-africanas do mesmo porte e da mesma dificuldade. Portanto, não era de admirar, não é, que também os europeus utilizassem as mesmas técnicas. Mas então, como é que a gente sai disto aqui? Porque esperar que seja a classe política a sair desse estupor psicológico parece não ser muito prático. Veja algum papel, não sei, para os intelectuais, mas também para a sociedade civil, de um modo geral, as organizações. Eu acredito muito no poder das megatendências serem favoráveis à África, e acho que muitas coisas estão a acontecer por inércia. Quer dizer, os políticos ficam ultrapassados em relação ao desenrolar tão rápido de certas tendências. Por exemplo, em termos demográficos, não é? Nós temos uma população muito jovem que cresce a olhos vistos e temos também uma urbanização extremamente rápida, uma das mais rápidas da história. E isso altera completamente o jogo político, não é? Portanto, há muitos poderes que chegam por via, digamos, de eleições que têm problemas de integridade, como nós sabemos, enormes, mas que eles pensavam até agora, depois de todas as manobras, etc., ou sem manobras, que essas eleições eram fruto da legitimidade. Hoje em dia já não é assim. O fruto da legitimidade já não são as eleições. A mega tendência mudou isso, portanto, pode ser eleito oficialmente ou digamos, justamente com eleições num determinado mês e passado 6 meses estar completamente aflito porque a onda de contestação é enorme. A mesma coisa em relação à economia. Nós temos tendências tecnológicas que obrigam a que o consumo no futuro seja cada vez mais para a população jovem, porque há uma intensidade de tecnologia que é difícil de absorver por populações que envelhecem, e, portanto, isto está a criar um mercado em África que não é fruto, digamos, de uma estratégia
concebida, mas que é a mega tendência, que é o que empurra-me nessa direção. E em relação às energias, os minerais estratégicos, etc., que vão obrigar a uma valorização completamente diferente de determinadas potencialidades africanas, nomeadamente em matéria de energias renováveis, mas também está a acontecer não porque há toda uma estruturação por trás, mas por inércia. E vai acontecer cada vez mais. Nós vemos, por exemplo, que hoje em dia os países que mais investem em África, ao contrário do que se pensa, deixaram de ser os países europeus, também deixaram de ser a China, que está um pouco em pausa, embora os últimos números sejam de uma grande concentração do investimento chinês em 2 países, Nigéria e Tanzânia, que ultrapassa, digamos, o resto. Mas se virmos a média africana, os países que mais investem são os países do Golfo, e eles investem porque eles têm consciência de que a transição energética nos leva a uma outra matriz que eles querem também controlar no futuro. Eles controlam a atual até certo ponto e querem controlar a futura. E para isso precisam de estar presentes em África. Então investem muito em África. Portanto, há muitas coisas que estão a acontecer, Elísio, por inércia das mega tendências. E depois os países vão atrás, têm que ir atrás. Portanto, não há dúvida que se nós visitarmos os vários países africanos de uma forma regular, como eu faço, se vê que há uma explosão de infraestrutura, há muitas coisas novas, o consumo aumenta, etc. E as pessoas dizem, mas há muita pobreza. Sim, mas é preciso ver que, digamos, a assimetria não desapareceu, mas agora temos uma classe média de 300 milhões. Mas só para encerrar este aspecto aqui, quer dizer, eu tenho um certo receio, não é? E eu vejo essa mudança por inércia, mas quando a gente olha justamente para esse fator juventude, e a gente vê até que ponto o auto-engano pode levar ao fechamento do próprio espaço político, isso pode levar a tendências de violência, que é o que a gente está a ver no Quênia, por exemplo. A gente viu em Moçambique e provavelmente isso vai acontecer também, já está a acontecer em Angola. E eu fico assim com um certo receio de que esta inércia, quer dizer, esta mudança por inércia possa também ter consequências negativas a esse nível, não é? De uma violência generalizada por ausência de espaço político cidadão. Eu acho que a mãe de todas as megatendências é a demografia. No caso europeu, e, portanto, podemos estender a outros países ocidentais, mas agora podemos até ir a países como a China. Vamos ter um envelhecimento da população, um caso extremo no mundo é o Japão, e esse envelhecimento da população leva a um medo do futuro, não é? A uma ideia mais conservadora da sociedade, a dificuldade de aceitar as mudanças que não estão projetadas para os seus descendentes, porque a fertilidade é muito baixa, portanto não é para os seus descendentes, é para outros, não é? Esses outros são vistos como não fazendo parte do seu corpus. E isto é algo que é humano e que nós temos dificuldades em aceitar, e por não aceitarmos, e porque a esquerda, de uma forma geral, não gosto muito de utilizar essa expressão porque é um pouco furtu, como dizem os franceses, mas a esquerda, de uma forma geral, refugiou-se em debates identitários sobre o wokismo, etc. E, portanto, distanciou-se desse medo da população envelhecida. E, portanto, cada vez mais nós temos essa tendência para a extrema-direita que tem a ver com essa dificuldade. Na África temos exatamente o fenómeno contrário, que é o que tu estás a descrever. Na África nós temos uma grande juventude da população que não se reconhece nos quadros referenciais políticos que foram construídos sem que eles fossem, digamos, uma maioria esmagadora da opinião pública. Até podiam ser demograficamente importantes, mas não entravam na opinião pública, não tinham acesso a redes sociais como têm agora, não tinham direito a criar o seu próprio jornalismo, não tinham direito a criar o seu próprio ativismo e ir para além dos partidos. Portanto, criar movimentos, não é? Que são algumas vezes espontâneos, algumas vezes organizados de forma, digamos, pouco ortodoxa. E isto vai se multiplicar. E essa multiplicação de movimentos desse tipo estão a clamar por uma nova forma de estruturação política. Eu chamo a isso a necessidade de africanizar a democracia em vez de democratizar a África. Democratizar a África é importar o quadro institucional que nós consideramos convencional.
não é? Que vem do modelo democrático neoliberal. Africanizar a democracia é tentar construir algo que possa justamente contar com estas novas formas de expressão e incorporá-las num sistema político diferente. E, portanto, não tenho ainda a receita, mas já tenho, digamos, a ideia de que apegar-se ao legado não é a solução. Uma última pergunta que o tempo já urge. Não se sente uma espécie de cavaleiro solitário quando se propõe, e passo a citar, desafiar a crença prevalecente segundo a qual a África não pode redefinir o seu futuro? Eu já me senti mais solitário. Quer dizer, eu aprendi, trabalhando com o Kofi Annan, que era preciso ser muito paciente em certas coisas. Porque algumas vezes ele tinha ideias e iniciativas que me pareciam completamente estapafúrdias, porque dizia, mas como é que é possível? Quer dizer, no quadro político atual não há espaço para isto, não é? Vou dar um exemplo só para ilustrar do que é que eu estou a falar. Pegar no telefone e ligar para o negociador-chefe do Irão para discutir, digamos, o programa nuclear, quando não tinha mandato nenhum para discutir o programa nuclear e não havia nenhum quadro negocial na altura. E eu dizia, mas como é que é isto? E tal. E eu dizia, não, vais organizar uma reunião, porque eu era o diretor político do COFI, vais organizar uma reunião com os membros do Conselho de Segurança permanentes, que eu quero fazer um debriefing do que eu discuti com o negociador-chefe do Irão. E, portanto, eu organizei e ele disse-me, e convidaste o representante chinês? Eu disse, sim. Ele disse, mas não tinha nada a convidar o chinês. Mas o chinês não faz parte dos membros permanentes. Não, o chinês eu tenho que ver à parte, não posso ver com os outros. E, portanto, fez-se a reunião sem o chinês e depois dali saiu o tal grupo de contacto que depois entrou nas negociações. E os chineses ficaram fora do grupo de contacto porque o Kofi Annan teve uma reunião à parte com os chineses para explicar que eles não deveriam fazer parte do grupo de contacto por razões A, B e C, que eu não vou agora aqui elaborar em detalhe, mas que ele continuaria a ser o elo de ligação com eles. E funcionou. E, portanto, eu acho que quando eu vi este tipo de atitudes transformarem-se com o tempo em algo de um pouco mais robusto, e que era reivindicado já por, enfim, interlocutores que nem sequer citavam a origem, e aquilo irritava-me. Eu dizia, mas eles nem sequer lhe dão crédito. E ele dizia, a prova última de sucesso é quando os outros reivindicam a tua ideia. E, portanto, António, eu acho que algumas das minhas ideias estão a ser reivindicadas. E essa é a prova última de sucesso. Carlos Lopes, porque não me dão nenhuma atribuição. Muito obrigado por estar aqui neste podcast. Foi um prazer e foi um prazer aguardado há muito tempo, tanto para mim como pelo Elísio, e valeu a pena. O prazer foi meu. Obrigado aos dois. Estamos quase a chegar ao fim deste episódio de Na Terra dos Cacos. Antes de irmos, e como é hábito, vamos deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Bom, desta vez trouxe uma sugestão, mas esta é mesmo das Belas Artes em Moçambique, não é? Nós temos lá a Fundação Fernando Leite Couto, que tem sido uma instituição cultural fantástica. E ela tem, neste momento, uma exposição de pintura e desenho do Bruno Xixava, com a curadoria da Yolanda Couto. Na verdade, isto começou já no dia 9 de julho, mas vai até o dia 2 de agosto. E eu só queria dizer às pessoas que estão em Maputo que, se quiserem refrescar a mente, se quiserem fazer bem ao seu sentido estético, deveriam passar por lá, pela Fundação Fernando Leite Couto. Eu, pela minha parte, volto neste episódio aos livros e para falar de uma autobiografia, Viver até ao Fim.
A história da vida de Júlio de Almeida, antigo comissário político das FAPLA, as Forças Armadas do MPLA na luta de libertação contra o colonialismo português, responsável depois da independência pelo Departamento de Orientação Ideológica, tendo sido depois ainda vice-ministro dos Transportes, antes de dedicar ao trabalho como engenheiro e à academia como professor na Faculdade de Engenharia da Universidade de Agostinho Neto. Na badana deste livro de lembranças, e não de memórias, como faz questão de salientar o autor, o filho, o escritor Ondjaki, pseudónimo de Ndal de Almeida, escreve: ler o meu pai é também ler o meu país. Ler a autobiografia do meu pai é ler um mapa de escolhas, desafios, opções e sacrifícios. E com estas sugestões, damos por concluído mais um episódio na Terra dos Cacos. Assim que chegou até aqui, um bem-aja por nos escutar. Despedimos até ao próximo reencontro daqui a 2 semanas. Professor, como sempre, foi um prazer estar consigo. Um abraço. Para mim também. Outro abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.